E bora para mais um vídeo aqui do canal, e hoje com uma notícia meio bombástica, hein? Meio bombástica. Glória Pérez saiu da Rede Globo. Vou trazer para você aqui alguns bastidores dos motivos que fizeram a Glória Pérez rescindir o seu contrato com a Rede Globo, aquele contrato fixo. Ela que era uma das poucas, vamos chamar assim, autoras que estavam com seus contratos, que estavam com seu contrato, né, fixo com a Rede Globo, não mais por obra, mas parece que algumas questões aí de conflitos de ideias sobre o roteiro que ela estava preparando para a próxima novela não deu muito boa. A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre isso, mas antes aquele pedido bem especial para você se inscrever aqui no nosso canal. Isso ajuda muito, muito, muito a gente a continuar produzindo vídeos para você, trazendo as informações da televisão, especialmente nesse momento em que nós estamos agora. Cadê Glória Pérez? A grande rainha das novelas da Globo. Rapaz, o negócio não tá fácil não, hein? Vamos falar sobre isso? E enquanto eu comento, você tem aqui, né, as imagens da Glória Pérez e das suas principais novelas. Olha, na hora que eu tava separando as imagens aqui, eu já vou contar pra você, viu? Bateu uma nostalgia. Vai lembrando aí os personagens e deixa no comentário, enquanto você assiste o vídeo, quem que você lembra, de qual novela é esse personagem, que história você gostava da Glória Pérez. Mas vamos lá, gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre a situação que está acontecendo agora, tá? Vale lembrar aí na Globo, né, que desde 1990, em uma segunda passagem, antes 1979, 1986, a Glória Pérez foi colaboradora de Jeanette Claire. A Jeanette Claire que também é uma grande autora aí, né? Deixou grandes novelas na Rede Globo, tá? Mas é o seguinte, a Glória Pérez, ela saiu da emissora após ela ter uma história de uma de suas novelas aí rejeitada. A novela da Glória Pérez, ela entraria no ar depois de Vale Tudo. E essa história não foi aprovada pelo comitê da Rede Globo. Sabe por quê? A Glória Pérez, aí segundo fontes, ela disse que uma trama sobre aborto causou essa situação, né? Mas, gente, não foi só isso, tá? Diversas fontes ouvidas aí na internet e publicadas nos veículos de comunicação têm dito que, na verdade, a história da Glória Pérez era uma história bastante confusa, tá? Muito confusa, então é isso que tinha levado a Rede Globo a não aprovar a história dela como uma próxima novela, né? Só para você ter ideia, meu amigo, minha amiga, você que acompanha aqui o canal. Diretores e profissionais da Globo que leram a narrativa consideraram a história nova da Glória Pérez mais confusa que a novela Travessia. Lembra de Travessia lá de 2022? Vai passar daqui a pouco aqui nas imagens. Essa novela aí foi bem complicada, não deu boa na audiência, ficou uma marquinha aí ruim pra Glória Pérez, né? Travessia, aquela lá que trouxe a Jade Picon, daqui a pouquinho você vai ver ela passando aqui nas imagens, né? Então pense, pra Globo ter rejeitado, diz que a história nova dela era mais confusa que Travessia. A Glória Pérez, que é uma autora bastante conhecida, você tá vendo aqui as imagens das novelas delas, é inegável, a gente começa a lembrar das histórias, de como a Glória Pérez sempre abordou temas muito complexos e muito sérios na sua história, né? Agora passando aqui imagens de A Força do Querer, agora ó, vai começar a travessia, ó, presta atenção. Sempre trouxe imagens de temas sérios, né? Sempre trouxe temas que repercutiam nacionalmente, tá? Segundo algumas pessoas, algumas fontes, essa nova história da Glória Pérez não tinha um núcleo de humor, um núcleo popular, algo, gente, que é muito, muito marcante nas novelas dela, né? Por exemplo, O Clone, A Força do Querer, tem aí os seus núcleos bem fortes, né, quando se falava disso, tá? E, de fato, a história dela abordava uma narrativa que girava em torno de aborto. Mas aí os diretores da Globo
disseram que tratar desse assunto era um tanto quanto forte, né? Então, para isso, para a história da Glória Pérez ser aprovada, ela só precisava retirar essa parte da trama aí e tudo poderia seguir normalmente, né? Então, parece que isso que acabou mexendo e não deu boa para Glória Pérez seguir. Então, além dessa história confusa, além dessa questão do tema do aborto, a trama também envolvia política e um senador que seria perseguido. Então perceba, né? Mesmo que essa novela fosse ao ar após Vale Tudo, a novela ainda pegaria um pedaço de 2026, ou seja, ano de eleições. E aí a Globo não quer se comprometer com isso, né? Não quer jogar. Vale Tudo já fala bastante de corrupção, as pequenas corrupções, na verdade. E aí vem uma novela da Glória Pérez, em que tem um personagem senador que supostamente seria perseguido na história. Em ano eleitoral, Globo não quis arriscar. Não quis deixar isso no ar aí para as pessoas, né, pegarem, tá? E existe inclusive uma determinação do Departamento de Teledramaturgia que é para não aprovar tramas que tenham teor político em ano eleitoral. Né? O objetivo principal aí é meio que óbvio. É para que não cause nenhum desconforto e acabe não demonstrando uma certa parcialidade, né? Quem acompanha as novelas, a Globo já passou por essa polêmica aí em 1989, quando lançou a novela O Salvador da Pátria. E aí gerou bastante polêmica nesse sentido, né? Bom, gente, juntando todas essas coisas aí, roteiro confuso, temas polêmicos, falta de um núcleo que tem suas características, né? A Rede Globo e a Glória Pérez optaram por não ter mais um acordo fixo. O que significa? Significa que a autora ainda pode escrever uma novela, mas a Globo não tem nenhum compromisso de colocá-la numa ordem prevista de novelas, né? Havia esse rodízio de autores um tempo atrás, a Globo está cortando isso, é que eles chegaram nesse acordo. Então, Glória, você pode continuar escrevendo novelas, mas não significa necessariamente que você está na fila. Eu não contigo, o que esse acordo significa? Que a Globo não precisa dar uma previsão para ela de quando a novela vai ao ar. Então, a novela que a princípio era para ser na sequência de Vale Tudo Não Será Mais, e vai entrar a novela Três Graças, do Aguinaldo Silva, que também já não é um contratado fixo da Rede Globo, também está trabalhando por obras, né? E aí, depois da novela do Aguinaldo Silva, a novela Três Graças, a Globo está estudando trazer um projeto, uma novela do Valcir Carrasco. Valcir Carrasco, que também é um grande escritor de muitos sucessos no horário nobre. Ele tem grandes sucessos também aí, né? Então, é isso. A Glória Pérez não tem mais contrato fixo com a Globo, pode continuar escrevendo as suas novelas, que são marcantes. Agora você está vendo aqui nas imagens, passando cenas de América. Vamos lá. As histórias da Glória Pérez, elas sempre foram pastelão, né? Pastelão em horário nobre. Especialmente essas que tramitam entre Brasil e alguma cultura, como Turquia, o Clone, que a gente foi lá para o Marrocos, Salve Jorge, né, nesse caso, América, onde o sonho americano era o principal tema da história. Mas, bem ou mal, essas histórias sempre cativaram as pessoas, porque a Glória Pérez escreve um bom novelão, com tudo aquilo que a gente já comentou aqui. Só a Travessia que realmente ali ela quis dar uma. Acho que ela quis ser séria demais, né? O tom mais sério dela veio ali em A Força do Querer, que, na minha opinião, eu acompanhei A Força do Querer muito. E eu gostei bastante de A Força do Querer. Fugia um pouco dessa pegada mais caricata, né? Como o Caminho das Índias, por exemplo. Esse negócio, uma caricatura
Já não pega tão bem mais agora. Então ela abandonou um pouco esse estilo e vem lá com A Força do Querer, com uma novela que retratava o morro, retratava a questão da violência, a questão do tráfico, né? Então era bem interessante, eu gostava bastante da história daquela novela. E Travessia que não acompanhei nada dessa história, né? Mas ela teve outros sucessos, como, por exemplo, Barriga de Aluguel, De Corpo e Alma, Explode Coração. Mas é inegável, a grande marca de Glória Pérez é O Clone. Uma das novelas mais lembradas de todos os tempos, tem uma memória afetiva muito grande das pessoas, né? Então, assim, o pessoal gosta bastante de Glória Pérez. E é isso. O que você acha? Você conseguiu identificar algumas personagens aqui? Ó, A Força do Querer. A Força do Querer teve muitos dramas interessantes sendo abordados. Um deles foi o da Ivana, que ao longo da história, ao longo da novela, né, se descobre uma pessoa transexual e aí a Ivana vira o Ivan. Cara, muitas coisas sendo abordadas bem interessantes. E é isso, ó. A Travessia trouxe a delegada Elô de volta, né, como uma chance de fazer as pessoas assistirem a novela novamente. Mas a história é muito confusa. A Glória Pérez queria abordar uma ideia dos problemas, o impacto da rede social. Tanto que a atriz principal, a mocinha da novela, né, vamos chamar assim, ela foi acusada, ela foi confundida com um vídeo na internet, alguma coisa assim na história, mas não caiu, não caiu no gosto do povo, e ficou marcado como a novela da Jade Picon. Jade Picon tinha recém saído do Big Brother Brasil e foi para a novela das 9. Uma atuação que, olha, digna de um framboesa de ouro nas novelas. O Clone aí passando, América, enfim. Ela é uma escritora que deixou e tem deixado a sua marca. Espero que ela consiga escrever novamente uma história. Essa imagem que estão passando aí agora, que a gente acabou de ver, é bem interessante ela, porque era para ser o primeiro beijo gay, né? Primeiro beijo gay das novelas das 9 ia ser aqui, ó, entre esses dois lá em América. E aí parece que foi até gravado a cena. E a Globo resolveu cortar de última hora para não gerar polêmica, né? Então, tá aí. Glória Pérez. E o que você acha? Você gosta das novelas de Glória Pérez? Tem alguma mais marcante pra você? Alguma personagem que você não esquece? Deixa nos comentários, gente. Isso mesmo. Ajuda a gente a continuar produzindo mais vídeos aqui no canal. Sempre vale muito a pena falar de televisão brasileira. A nossa TV é tão rica em cultura, tem muita coisa bacana pra gente comentar. E a sua inscrição incentiva a gente a continuar produzindo, tá bom? Aqui do ladinho, pessoal, os nossos últimos inscritos. Muito obrigado por você fazer parte deste canal que cresce cada vez mais e mais 2 videozinhos para você continuar aqui com a gente interagindo nesse incrível mundo da televisão brasileira. Um forte abraço e até a próxima.